Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é para falar sobre a minha experiência com a segunda onda da ressonância harmônica, da RH. E o que eu quero comparar? Assim, o primeiro vídeo que eu fiz, esse já é o terceiro, né? O primeiro vídeo do segundo e para esse. O que acontece? O primeiro eu gravei com 12 dias de RH. E eu já tive um resultado tão inesperado em relação à minha energia, em relação à minha proatividade, que eu já senti de gravar um vídeo com mais ou menos uns 12 dias. E aí depois eu esperei terminar os 3 meses para poder fazer o último vídeo que eu fiz e terminando agora a segunda onda, eu já recebi a minha terceira. Eu tô vindo aqui para contar minha experiência com a segunda. O que acontece entre a primeira e a segunda? 2 pontos muito importantes da minha primeira onda foram 2 descobertas que eu acho que para quem vai pedir a primeira é importantíssimo prestar muita atenção. No que você vai pedir em relação à consciência de outras pessoas, porque é importante que você traga consciência de pessoas que você realmente tenha afinidade, porque em time que está se ganhando não se mexe. Não tem essa crença, né, popular, essa crença coletiva, em time que está ganhando não se mexe, e eu acho que cabe muito bem nesse sentido da ressonância, porque se tem algo que funciona muito bem para você, cuidado com o tipo de consciência que você vai pedir, porque de repente o que você pedir pode estragar, né, ou pode atrapalhar o que você já tem, o que você já tem de bom, que está funcionando legal. Então é muito importante a gente prestar muita atenção qual a consciência de que pessoa a gente está pedindo, porque essa consciência ela pode de repente te atrasar. Então você poderia ter um salto maior se você não tivesse pedido aquela consciência naquele momento. Então veja qual afinidade você tem com essa pessoa para você poder pedir a consciência dela na sua onda. Isso funcionou muito para mim quando eu pedi a minha segunda. Eu revi, né, as consciências de pessoas e funcionou muito bem, eu vou falar daqui a pouco. E a segunda coisa é, entenda as catarses como algo bom. As catarses, elas não são ruins, então não pense assim, ai, tá acontecendo tudo isso, tá ruim, eu vou parar a ressonância, porque não. A catarse, ela funciona justamente para fazer uma limpeza no seu campo energético, nas suas células, no seu DNA. É uma limpeza mesmo, porque a catarse ela é um feedback do que você pediu. Se você está deixando a onda entrar, beleza, você não vai ter a catarse, entendeu? Ou se tiver, ela vai ser muito mínima, imperceptível. Agora, se você resistir à entrada da onda, a catarse vem para tirar aquelas camadas, aqueles paradigmas, aquelas crenças que a gente tem, para aí sim a onda entrar. E quando eu compreendi isso, foi logo na primeira onda. Então o que eu fiz? Eu reajustei toda a minha segunda onda, todos os meus pedidos para a segunda onda, para que eu realmente conseguisse levar as catarses de uma forma muito leve. E eu tive uma segunda onda assim, tão maravilhosa, tão positiva, foi tão sensacional minha segunda onda, que eu acho que eu deixei a onda entrar de uma forma, a onda bateu, sabe quando você fala assim, deu match, bateu. Eu consegui assim coisas que eu não estava esperando conseguir, e eu acredito muito forte que foi porque eu tive esse entendimento de que se eu levar com leveza, se eu deixar realmente a onda entrar, as coisas fluem, sabe? A lei do mínimo esforço, das 7 leis espirituais universais, uma das sete leis é a lei do mínimo esforço, e é exatamente isso. Então deixa eu contar minha experiência real com a segunda onda. Eu reajustei todas as consciências de pessoas e de livros que eu tinha pedido na minha primeira, e isso me deu um alívio, tirou um peso, porque quem assistiu o primeiro vídeo, que eu contei, né, a experiência dos 3 meses, viu que algumas consciências me atrapalharam na hora de estudar ou na hora de tomar alguma decisão, e isso foi fundamental para mim na minha segunda onda. Eu precisei tirar muitas consciências,
e que alívio, foi muito bom, porque eu fiquei só com as consciências do que realmente fazia muito sentido para mim. Então isso me ajudou muito a deixar a segunda onda entrar com muito mais facilidade. E eu não pedi nada material na segunda onda, mas o meu poder de cocriação ficou assim muito milimétrico, assim, muito sensível. Então eu pedi conexão de novo, né, com a centelha. Essa é uma coisa que eu nunca vou tirar da minha onda, então conexão direta com a centelha, mas na segunda, além da conexão, eu pedi que eu entendesse com muita clareza e com muita assertividade o que a minha centelha estivesse falando para mim. E ai, que maravilha que foi pedir essa consciência. Porque a minha cocriação, ela vinha através da minha conexão, das minhas conversas com a minha centelha. Então eu entendia exatamente o que a centelha queria de mim. Então eu me colocava num estado assim meditativo mesmo para entrar em contato com a minha centelha, e meditar também ficou muito mais fácil, apesar de não ter pedido essa consciência, mas como eu pedi conexão direta, meditar ficou muito mais fácil para mim, que já era uma prática que eu fazia muito antes da RH. E aí eu usava as minhas meditações para poder entrar em conexão com o meu eu superior, que é como eu gosto de chamar a centelha, né, e com a centelha. E eu tinha respostas assim muito rápidas, mas eram em questão assim de minutos, segundos. Às vezes eu pedia, em segundos já vinha a resposta da centelha. Então isso me trouxe muita tranquilidade, porque eu passei a perceber que sem a centelha realmente a gente não é nada. O Hélio Couto, ele fala muito isso nos vídeos e a gente não consegue entender muito bem quando ele está falando. Então eu percebi que eu só consegui entender que nós somos a centelha. A nossa centelha, ela tem que ter, né? A gente precisa estar conectado numa frequência muito boa, muito elevada, para a gente se conectar com a centelha. Depois que eu vivenciei isso, ficou muito mais fácil para eu me conectar com a minha centelha. E outra coisa que fez muito sentido para mim na minha segunda onda, que eu acredito que é muito forte, por isso que o meu poder de cocriação, ele ficou muito mais elevado, cortar o efeito Zenão. Eu não sei se quem está assistindo aí os vídeos e estudando entendeu o que é o efeito Zenão. E eu já sabia o que era o efeito Zenão antes de estudar os vídeos, né, e ler o livro tal, e fazer tantos outros estudos que eu fiz, não só com Hélio Couto, mas com outras pessoas. Eu consegui também aumentar o meu poder de concentração, né, para os estudos, para poder potencializar a minha RH. E eu já sabia o que era o efeito Zenão, mas eu deixava ele acontecer. Eu acionava o efeito Zenão. E eu aprendi o que era o efeito Zenão com a minha terapeuta. E a minha terapeuta falou assim, deu um exemplo muito bom, vou trazer que talvez possa te ajudar a entender o que é o efeito Zenão, e aí eu já vou explicar como eu consegui cortar o efeito Zenão na minha segunda onda. Imagina uma caixa d'água, ela enchendo. O que você está colocando ali, aquela água que está enchendo a caixa d'água, essa água, ela é todos os seus desejos. Tudo que você deseja, que você quer cocriar, é essa água que está entrando aí na caixa d'água. E aí, de repente, você começa a ter um pouco de medo. Aí, essa caixa d'água, ela faz um furinho e a água, ela começa a escapar. E aí, de repente, você tem ansiedade, mais um furo. Você sente angústia, mais um furo. Você tem dúvida. Aí eu acredito que a dúvida é um rombo na caixa d'água. E a água dos seus desejos, ela começa a escapar. E isso é o efeito Zenão, porque você só vai conseguir alcançar o que você deseja, que é tudo que você está colocando ali, quando a água estiver na superfície da caixa d'água, quando a caixa d'água estiver cheia. Então, se a gente vai colocando dúvida, medo, insegurança, ansiedade, eu quero controle, né? Eu quero que aconteça logo, a caixa vai enchendo de furos e ela vai esvaziando. Então, o que você poderia cocriar muito mais rápido, demora. E como eu consegui cortar o efeito Zenão na segunda onda? Quando eu entendi que tudo que a gente quer cocriar vem do sentir e não do pedir. Então, eu
estou utilizando as visualizações para sentir o que eu quero, para depois ter o que eu quero. Então tem muita gente que fala, eu preciso ver para crer. E aí eu já tinha ouvido uma frase da Maya Andrade que ela fala, é preciso você crer para ver, né? Crer para ter. E o crer para ter fez muito sentido para mim nessa segunda onda, porque eu consegui liberar toda a resistência que eu tinha na hora de cocriar. Então eu sempre, na hora de pedir algo como abundância, dinheiro, viagem, eu sempre pensava, mas como eu vou conseguir se eu não estou trabalhando agora para gerar essa renda para fazer essa viagem? Então, o como não importa, eu comecei a sentir, a visualizar e visualizar como se aquilo realmente estivesse acontecendo. E quando consegui fazer isso, e eu tenho certeza que foi através da onda, porque eu pedi essa consciência para que eu conseguisse cortar o efeito Zenão, as coisas começaram a fluir mais rápido. E quando eu não conseguia cortar, o que eu fazia? Eu fazia um exercício de contemplação. Quando você faz um exercício de contemplação, você corta muito rápido o efeito Zenão. E isso que ensina é a Esther Hicks, né? No livro dela, A Peça Será Atendido, tem um exercício de contemplação. Eu pedi a consciência desse livro nas minhas duas ondas, na primeira e na segunda, e pedi agora na terceira também, porque está me facilitando muito o entendimento do livro. E quando eu entendi esse exercício e comecei a colocar em prática, eu consegui cortar com muita facilidade o efeito Zenão. O exercício da contemplação, você vai escolher um objeto ou uma planta, qualquer coisa, uma paisagem, e você vai contemplar. Você vai contemplar aquilo, você vai observar tudo que tem de positivo naquilo. Ou só sentir mesmo a vibração boa que o que você escolheu, o objeto ou a paisagem, ela te traz. Qual sensação positiva aquilo que você escolheu para contemplar te traz. Isso corta o efeito Zenão na hora, porque você tira aquele sentimento de angústia, de insegurança, e você passa a contemplar o que é belo, o que é positivo, sua frequência alta, sua frequência eleva, sua vibração fica alta, e aí sim você consegue sentir o que você deseja. Você consegue sintonizar de novo com o seu desejo. Então, duas coisas que eu cocriei durante a minha segunda onda e que eu consegui com um resultado muito rápido. A primeira foi essa viagem, que eu queria ficar um tempo fora de São Paulo e queria ficar aqui com a minha família. E a viagem, ela veio de presente para mim. Meu esposo decidiu um dia olhar lá o computador, ver as datas, viu que batia também com o trabalho dele, porque ele também está fazendo home office. E ele falou, já organizei tudo, já vi, você quer ir para Salvador? Se você falar sim, é só a gente ir no aeroporto e comprar as passagens. A gente achou passagens infinitamente mais em conta do que a gente estava pesquisando, talvez pelo tempo longo que a gente fosse ficar, mas não importa, a gente conseguiu economizar na viagem, a gente tinha onde ficar, aonde se hospedar, então economizou mais ainda, e isso proporcionou a minha segunda cocriação, que era fazer uma reforma, uma obra grande no apartamento onde a gente mora. Então a gente uniu as duas coisas. A economia que a gente ia fazer com a viagem, porque não ia precisar alugar lugar para ficar nem nada, e nisso a gente iniciou a obra, aproveitando que a gente não ia estar em São Paulo e não ia precisar alugar um lugar lá, né? Porque a gente não ia conseguir ficar mesmo no apartamento enquanto tivesse obra. Então, essas duas coisas eu cocriei no fim do ano passado e ela já aconteceu. Minha segunda onda chegou no dia 23 e no dia 31, que foi quando eu fiz os meus objetivos para 2023, um dos meus objetivos era vir para Salvador e passar um tempo com meu irmão e meu sobrinho, minha cunhada. E a segunda coisa era realmente essa obra, e as duas coisas vieram de uma forma muito rápida, muito leve, e eu consegui o que eu queria num curto espaço de tempo. Vai acontecer bem antes do que eu coloquei ali nos meus objetivos. E para finalizar, o que eu acredito que faz realmente a ressonância funcionar?
é a nossa conexão direta com a centelha. Quando eu entendi que era a minha centelha que cocriava e que quando eu pensava em cocriar era porque a centelha já tinha cocriado, já tinha passado pelo vórtex e eu estava aqui só pensando no que a centelha já tinha cocriado na fonte criadora, as minhas cocriações elas passaram a ser muito mais rápidas e a onda realmente ela entrou, ela bateu. Eu dei alguns ajustes na minha terceira onda. Dessa vez eu pedi coisa material, coisa que eu achei que eu não ia pedir, mas eu pedi porque eu senti de pedir dessa vez. Dessa vez eu senti realmente, falei, eu acho que eu posso pedir algo material dessa vez. Eu queria muito algo espiritual, algo que me elevasse na primeira e na segunda, e nessa, além dessa elevação, eu também pedi 2 coisas materiais, mas eu só vou contar no vídeo de 90 dias da terceira onda, que vai ser daqui 3 meses, porque ela chegou essa semana. Eu espero que eu consiga ter trazido para você essa consciência de que a conexão com a centelha é o que importa para você conquistar tudo com a sua RH e que se você conseguir cortar o efeito Zenão, as suas cocriações elas vão ser muito mais abundantes do que pode estar sendo hoje. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e vamos esperar aí para a próxima onda os resultados e eu trago daqui 3 meses.